Olá, este é um trabalho da disciplina de Redes de Computadores do semestre 2017.2 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrado pelo professor Wellington. Neste vídeo, iremos apresentar o resultado de uma implementação de um servidor NTP utilizando Raspberry Pi e como fonte de relógio um GPS. Os integrantes são Valmir Correa, Gildo Augusto, Joaliton Luan, Pedro Emerick, Diego Oliveira e Jefferson Lemos. Bom, mas o que é o NTP? NTP significa Network Time Protocol, ou Protocolo de Tempo para Redes. É o protocolo que permite a sincronização dos relógios dos dispositivos de uma rede como servidores, estações de trabalho, roteadores e outros equipamentos a partir de referências de tempo confiáveis. Vamos entender direito o porquê do uso dele. Computadores e dispositivos têm relógios embutidos que não são precisos, ou seja, sempre atrasam ou adiantam com facilidade. Portanto, é necessário um meio externo para manter esses relógios sincronizados. E é aí que o NTP entra, porque justamente ele irá fazer essa sincronização. Em alguns casos, o erro no relógio não afetará de forma fundamental o funcionamento de uma aplicação, mas pode causar incômodos. Por exemplo, imagine que você envie um e-mail para alguém, e esse e-mail chegue com um horário no passado. Em alguns casos, pode causar muitos problemas, e há diversas outras aplicações no qual a sincronização de relógios é fundamental. A seguir, será apresentado o equipamento usado para hospedar o servidor e o seu funcionamento. Bom pessoal, agora vamos falar das especificações do Raspberry usado no nosso projeto, que foi o Raspberry Pi 2 modelo B versão 1.1, que possui 512 MB de memória RAM, 4 portas USB, porta Ethernet e uma entrada para cartão microSD. Para entendermos como funciona o servidor NTP, vou dar uma breve explicação de como funcionará a captura de informações com esse GPS. Em volta da Terra, há centenas de satélites enviando informações por meio de radiofrequência. Essas informações contêm qual satélite as enviou, o momento exato do envio e a localização no espaço. Recebendo essa informação, sabemos o exato local em que estamos. Isso acontece porque recebemos informações não só de um, mas de vários satélites, permitindo que haja uma triangulação dos pontos de sinais e com isso se torna possível calcular nossa posição. Neste caso, o cálculo será feito automaticamente por esse GPS. Essa conexão permitirá que a gente receba constantemente pacotes de textos com a nossa latitude, longitude, data, horário, altitude, entre outras informações que veremos no funcionamento do servidor. No momento de usar o GPS, certifique-se de que está em um local bom para a recepção do sinal, pois em locais fechados ou até mesmo por conta de condições climáticas, como por exemplo quando o tempo está muito nublado, essa recepção de sinal pode ser prejudicada. Bom, basicamente esses são os componentes do Raspberry que utilizamos em nosso servidor NTP. Agora nós vamos mostrar o funcionamento do nosso servidor NTP e algumas informações sobre ele. Para isso, nós usaremos o SSH para conectar ao Raspberry. O módulo GPS conectado ao Raspberry manda várias mensagens a todo momento, mas são mensagens que não são tão interessantes para visualização. Para que nós possamos ver as mensagens com mais clareza, nós utilizamos um programa que recebe essas mensagens do GPS e gera dois quadros. Para visualizar os quadros, utilizamos o comando cgps-s. O quadro da direita mostra os satélites em que o módulo GPS está conectado e informações sobre cada um deles. Aqui nós podemos ver também quais satélites ele está utilizando para pegar os dados. Já no quadro da esquerda, nós temos várias informações importantes para o funcionamento do nosso servidor NTP. Aqui nós temos a hora global, altitude, latitude, longitude e várias outras informações. O status do GPS é mostrado aqui, em que ao usar um satélite, ele consegue pegar apenas a hora e o seu status fica no fix.
Quando o GPS ele utiliza 3 satélites, ele consegue pegar as informações iniciais de latitude, longitude, altitude e o seu status fica 2D fixo. Quando ele utiliza mais de 3 satélites, ele pega todas as informações que estão no quadro. E é quando o nosso servidor NTP irá funcionar melhor. A informação mais importante para nós no momento é o Time Offset, que significa o quanto o relógio local tem de ser adiantado ou atrasado para se igualar ao relógio do servidor. Quanto menor o valor, melhor. Valores de alguns milissegundos podem ser considerados normais. Agora vamos ver mais informações sobre o nosso servidor NTP. Para ver informações como versão e etc., basta digitar o comando ntpq -crl. Nele nós podemos ver a versão do NTP, o extrato, que é o extrato do servidor local, que é um dado muito importante, porque os servidores NTP possuem uma topologia em camadas, cada qual chamada de stratum. O stratum 0 geralmente é um GPS ou um relógio atômico. O stratum 1 representa os dispositivos que anexam aos dispositivos de stratum 0, para atuarem como servidores para os dispositivos de stratum. Computadores de stratum 2 normalmente mandam requisições NTP para mais de um servidor, assim como pareiam com outros computadores de stratum 2, com o objetivo de produzir robustez e estabilidade no tempo. Do stratum 3 em diante, a lógica é replicada usando o computador da camada anterior como servidor. Nós podemos ver também a precisão do servidor com o expoente de um número base 2. Hot Delay representa o atraso dos pacotes em milissegundos. Root Disk representa o erro máximo da medida de offset em relação ao extrato 0. O Refine é a principal referência do sistema, que no nosso caso é o GPS. O Offset, que eu já tinha dito antes, que representa quanto o relógio local precisa ser atrasado ou adiantado, e a frequência, que representa o erro na frequência do relógio local. Agora vamos olhar as informações sobre os servidores que estamos utilizando para o nosso NTP, que no caso estamos puxando os dados do nosso módulo GPS. Para isso, vamos usar o comando ntpq -pn. Aqui nós temos as informações sobre o NTP que os clientes vão usar. Remote, ele apresenta o nome ou IP do servidor de Horus, que é possível ver mais informações sobre eles no nosso tutorial de instalação e configuração. O Refine é a referência que o servidor está utilizando para sincronizar. No caso, nós estamos utilizando o GPS e o PPS, que é o pulso por segundo. Aqui é o extrato, como eu disse anteriormente, quando ele é um GPS atômico, ele é extrato 0. O WEN representa o tempo em segundos que se passaram desde a última consulta à fonte de horas. Pool é a frequência de segundos que a fonte é consultada. E o reach, ele é um dos mais importantes. Ele é um número octal que indica o resultado das últimas 8 tentativas de acesso ao servidor. O valor 377 indica que as últimas 8 consultas ao servidor obtiveram sucesso. Outros valores indicam falhas. Ou seja, para a gente ver se o nosso servidor está realmente funcionando, basta que a gente digite esse comando e veja se o reach ele está com 377. Se for qualquer valor diferente desse, é porque ele não conseguiu comunicar com o servidor corretamente. O delay significa o tempo de ida e volta dos pacotes. O valor do atraso não é tão importante, mas o NTP é sensível à simetria da rede. Ou seja, o NTP espera que o tempo de ida dos pacotes seja igual ao de volta. Isso geralmente está relacionado a atrasos pequenos. O offset, como eu já disse anteriormente também, que é sobre quanto o relógio deve ser adiantado ou atrasado para ficar na hora exata. E a última informação, o jitter, é calculado a partir de diversas medidas de deslocamento. Representa o quanto essas medidas variam entre si. Valores pequenos são melhores, valores grandes podem indicar problemas de conectividade. Como vimos que o nosso servidor NTP está funcionando normalmente, vamos testá-lo em nossa rede.
Primeiro eu vou ver se o servidor responde como servidor NTP. Para isso, em minha máquina, eu vou digitar o comando ntpdate -d e o IP do servidor NTP, que no nosso caso é o IP do Raspberry. Nós podemos ver que ele responde às solicitações e nos manda uma hora. Agora que vimos que ele está respondendo, vou mudar a hora do meu computador e ajustar ele através do nosso servidor NTP. Pronto, aqui nós podemos ver que ele mudou minha data e minha hora. Agora, para eu pegar e ajustar a hora do meu computador através do servidor que a gente criou, eu vou digitar o comando ntp date -u e o IP do nosso servidor. Lembrando que ele tem que estar em root para conseguir fazer a alteração da hora. E ele alterou a nossa data e nossa hora. Essa foi a parte do funcionamento do nosso Raspberry. Se você quer saber mais informações sobre como funciona o NTP, sua importância e sobre como instalar e configurar um servidor NTP com Raspberry usando o módulo GPS, basta acessar o link na descrição do vídeo, que lá a gente vai ter um tutorial e um artigo explicando tudo. Obrigado.